Amém. O tema da pregação desta manhã, que eu dei-lhe o nome de o acontecimento mais importante de um dia de Pentecostes. Houve certamente muitas festas de Pentecostes e a palavra Pentecostes em si não é importante, visto que literalmente significa 50. Mais nada. A palavra Pentecostes significa 50. Ou seja, o importante não é a palavra, mas é o que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás, num dia de Pentecostes. Hoje é o dia de Pentecostes e eu gostaria que acontecesse o mesmo, especialmente na tua vida. Não estou a dizer com o mesmo tipo de manifestações, até poderia acontecer, mas gostaria que neste dia muitos irmãos fossem batizados com o Espírito Santo. Especialmente aqueles que ainda não foram batizados, porque a promessa diz respeito a cada um daqueles que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo. Uma pergunta: quantos estão aqui que já foram batizados com o Espírito Santo? A maioria foi batizada, eu fico contente. A maioria foi batizada com o Espírito Santo. Mas há aqui irmãos que ainda não foram. E eu quero dizer-te, meu irmão, minha irmã, a promessa também é para ti. A promessa é, não desistas, continua a buscar este batismo. Eu, como cristão, não tenho obrigatoriamente que celebrar uma festa agrícola, porque o Pentecostes, de alguma maneira, era uma festa agrícola, usada até por outros povos, mas que em Israel começou como uma celebração e um agradecimento a Deus pelos frutos. É verdade que é celebrado 50 dias depois da Páscoa. Nós tivemos a Páscoa há poucos dias, começámos a contar e hoje são 50 dias depois da Páscoa. Agora, eu estou aqui para celebrar uma festa espiritual. Eu estou aqui para celebrar. Sabem porquê? Do fruto que vem do céu. Eu não estou para celebrar já o fruto da terra. Esta manhã já o fiz. Agradeci pelo pão de cada dia. E o pão que eu tenho todos os dias, e vocês têm todos os dias, é porque Deus nos deu. Amém? Pai nosso que estás no céu, e o pão nosso de cada dia nos dá hoje, porque o da manhã eu continuarei a orar pelo da manhã. Se Deus me der o pão de hoje, eu fico tão contente, porque eu sei que Ele amanhã também me vai dar o seu pão. Então esta festa era agradecimento. Agora nós temos que agradecer pelo pão espiritual que vem de Deus. Cada crente, cada irmão deve agradecer. E o nosso olhar deve ir para aquilo que aconteceu no primeiro dia de Pentecostes, que foi exatamente depois da morte de Jesus, da sua ressurreição e da sua ascensão ao céu. Jesus, e só Jesus, é o centro de todas as coisas. Não esqueçam isto. Mais ninguém é o centro, a não ser a pessoa bendita de Jesus Cristo. E esta igreja reconhece que só Jesus Cristo é o Senhor. Nós não admitimos outro Senhor a não ser o Senhor Jesus Cristo. Amém? Até quando nos chamam senhores, é um bocado chato, não é? Nem devia nos chamar senhores, porque nós só temos um Senhor. Mas aqui em Portugal é Senhor para aqui, Senhor para ali. Mas a gente sabe distinguir. Nós só temos um só Senhor, um só Kyrios ou Cúrios, que é Jesus Cristo, o Senhor. Porque sabem que este título de Senhor começou com o Senhor César. Queria ser chamado o Senhor. E os cristãos diziam: não, mas nós só temos um Senhor, Jesus Cristo. E nós só temos um Senhor. Os outros são senhores muito, como eu, muito pequeninos. Mas o Senhor grande é Ele. O Senhor grande é Ele. Nunca esqueças isto. Não queiras ser o Senhor, ser um Senhor pequenino e dar o lugar ao Senhor grande na tua vida. Isto é muito importante. Mas sabem uma coisa, irmãos? Hoje, o grande problema de muitos é querer agarrar-se ao material, às coisas, aos objetos, ao lavar das mãos, ao comer ou não comer as espigas, como os fariseus faziam, colocando o espiritual em segundo lugar e criando dificuldades aos demais. Conhecendo as Escrituras, naquele tempo, negavam ou ignoravam o cumprimento das mesmas em Jesus. Isto aconteceu com os fariseus, isto aconteceu com os judeus daquela época. Não aceitaram Jesus Cristo como o Messias. As figuras do Antigo Testamento
não são mais do que isso, apenas figuras. Eu fico tão triste, onde hoje está-se a dar às figuras, às coisas, aos objetos, uma importância que eles não têm. Porque todos esses objetos do Antigo Testamento apontavam para uma pessoa que já veio, Jesus Cristo. Então eu não tenho mais que me agarrar a ter aqui um tabernáculo, a ter aqui uma mesa dos pães da proposição, a ter aqui umas espiguinhas, a ter aqui a arca da aliança, porque aqui está Jesus. E quando Jesus está, Ele é o centro de todas as coisas. Nós não devemos ter objetos. Os objetos não salvam. Os objetos não servem para nada. Porque esses objetos apenas queriam dizer que Jesus, o Messias, viria a esta terra. Aleluia. E Ele veio. E quando Ele, antes de se ausentar, preparou os seus discípulos e disse: eu não vos vou deixar órfãos. Não fiquem com pena. Não fiquem tristes. Vocês não vão ficar abandonados. Vocês não vão ficar à deriva. Eu vou vos deixar outro Consolador. O Espírito Santo virá e ficará em vós. Já não era como no Antigo Testamento, que o Espírito vinha sobre as pessoas, mas não entrava nas pessoas. Agora o Espírito Santo vive no crente. O Espírito Santo está no Filho de Deus. O Espírito Santo está naquele que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Passou a fazer morada. E a primeira pessoa que interveio na minha vida e na tua vida foi a pessoa do Espírito Santo. Convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo. E quando eu abri o meu coração, quando tu abristes o teu coração, o Espírito Santo passou a fazer morada em ti e em mim. Aleluia. Vocês são privilegiados. Nós como igreja somos privilegiados. O povo de Deus é privilegiado em toda a face da terra, porque tem o Espírito Santo que habita neles. Aleluia. É tão bom poder sentir a presença do Espírito Santo a cada dia e também nesta manhã aqui entre nós. Estava aqui a louvar a Deus durante o tempo de louvor e que alegria fantástica, o Espírito Santo, irmãos, porque há liberdade, onde está a liberdade o Espírito Santo trabalha, onde há liberdade o Espírito Santo opera, onde há liberdade o Espírito Santo salva, batiza com o Espírito Santo, dá dons à sua igreja. Irmãos, e nós queremos viver num ambiente espiritual. Nós queremos viver num ambiente onde o Senhor seja exaltado e glorificado em todas as coisas. Das que parecem pequeninas às que podem nos parecer maiores. Porque o Espírito Santo não olha para coisas grandes nem pequenas. Ele quer estar presente em tudo o que façamos, em tudo o que digamos, em toda a nossa vida. Ele quer ser o nosso companheiro. Então todos esses objetos que hoje eu fico admirado, que há pessoas que enchem a igreja de objetos. E as pessoas estão ali agarradas aos objetos como se aquilo fosse santo. Aqui não há nada santo a não ser tu e eu se queremos ser santos. Este lugar não é santo. Eu é que tenho que ser santo, tu é que tens que ter santo. Mas hoje confundem-se outra vez as coisas. Lá está, o diabo cega, o diabo engana, o diabo leva as pessoas a mudar de Jesus para os objetos. E na igreja cristã primitiva vocês não veem um só objeto. Nenhum. Porque o importante não era a casa. Aqui o importante não é a casa, o importante somos nós. O importante és tu, o importante sou eu. É por isso que nós não temos mais nada. Sim, temos aqui, deixa eu ver o que é que temos neste momento. Não vejo nada, isto é para o som. Não temos nada, olha, é verdade, agora descobri, não temos nada aqui. Podíamos ter. Não há mal ter alguma coisa, mas não é isso que agarramos a isso. Podíamos ter uma cruz vazia, porque a nossa cruz sempre está vazia. Apesar que não temos que ter cruz. Mas ela está vazia para dizer que Jesus não está na cruz. Até podíamos ter uma sepultura vazia. Bem, podíamos ter. Jesus não está na sepultura, Ele ressuscitou. Nós estamos agarrados à rocha da nossa salvação. E a rocha da nossa salvação é Jesus. Jesus!
Jesus, diga comigo, Jesus, Jesus, sempre Jesus, aleluia, só Ele, Jesus. Vocês já repararam que quando Jesus estava na cruz e dá aquele grito, Pai, Pai, porque me desamparaste, o véu do templo se rasgou? O que é que significava aquele véu? Impossibilidade do homem chegar àquele lugar. Aquele véu estava a dizer ao homem, a todo homem, não podes passar daqui. Não é tua competência passar. E Jesus rasgou o véu para dizer, agora já não é importante o sítio nem o lugar. Agora tu tens acesso direto ao Pai. Amém? Tu e eu temos acesso direto ao Pai. E eu fico tão triste que hoje há tanta gente a colocar a sua fé nos objetos, nas coisas, na água, entre aspas, bendita, na escova abençoada, na corrente da não sei quê, na Mariazinha da não sei quantos. Entrega a tua vida totalmente nas mãos de Deus. Não deixa que os objetos te amarrem, porque o véu do templo foi rasgado para dizer isso não serve para nada mais. O teu acesso é só a Jesus Cristo. Por isso nós pedimos todas estas coisas em nome de Jesus. Quando nós vamos ao Pai, vamos através de Jesus. Desculpem, não é através de Maria, uma mulher tão linda, fantástica, maravilhosa, exemplo de mulher. Mas ela podia dizer, Jesus meu Salvador. E eu também digo, Jesus meu Salvador. Ela não disse, eu sou igual a Jesus. Não, ela reconheceu em Jesus o seu Salvador. E tu tens que reconhecer em Jesus o teu Salvador se queres ser salvo. Se queres ser salva. Então, o rasgar do véu levou-nos a ver Jesus no centro de todas as coisas. É interessante que acontece precisamente quando Jesus está a dar a vida por nós, para dizer a toda a humanidade que o centro de todas as coisas não era o templo, mas é Jesus. O centro de todas as coisas não é um templo, por mais bonito que ele seja, mas o centro de todas as coisas é Jesus. Aleluia, é Jesus. Então, meus irmãos, o apóstolo João, no capítulo 1, versículo 12, disse, mas a todos quantos o receberam, Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, a quem? Aos que creem no seu nome. Jesus, 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 é sempre Jesus. Jesus está no centro de todas as coisas. Essas coisas não têm valor nenhum. E Colossenses, o apóstolo Paulo 3,11 disse, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, porque Cristo é tudo. Cristo é, diga comigo, Cristo é tudo. Aonde? Em todos. E eu estou aí, tu também estás aí. Amém? Nós estamos, portanto, então Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é tudo. Cristo em mim, Cristo em ti, Cristo em nós. Então eu diria, irmãos, que todas essas coisas são apenas para entreter os crentes. E sabem uma coisa? Eu não preciso de ser entretido. Para ser entretido tenho outras coisas. A minha atenção não pode ser desviada do centro. A minha atenção tem que sempre estar colocada em Jesus. E é isto que eu quero que a igreja entenda nesta manhã. Os amigos que estão entre nós entendam. A nossa atenção não pode estar colocada em coisas algumas, em objetos. Não, por favor. Só em Jesus. O verdadeiro objetivo do diabo é que nós não adoremos a Deus em espírito e em verdade, que nós não vivamos de acordo com a sua palavra. Então ele quer entreter-nos. Irmãos, não sejamos meninos inconstantes, levados por qualquer doutrina errônea que há por aí, mas mantenhamos a nossa fé na pessoa bendita de Jesus Cristo
e na palavra de Deus, certamente. Essas ações por parte dos seres humanos também podem ser consideradas de imaturidade espiritual, criancice. Ou seja, como se um véu ainda esteja a cegar os seus olhos, não permitindo ver mais longe e entrar efetivamente no Santo dos Santos, onde nós temos um acesso completo ao Pai. Então, irmãos, cuidado com os preceitos e preconceitos de homens, porque nós temos que seguir a verdadeira doutrina de Cristo. Doutrina, eu já tenho dito isto, eu fico tão chateado hoje porque há um ataque à palavra doutrina. Doutrina é ensino. Eu estou a favor do ensino da palavra de Deus. Agora, claro que há doutrinas de homens. Ah, sim, senhor. Há doutrinas de demónios. Ah, sim, senhor. Mas doutrina de Deus eu quero. Porque ela me faz sábio para a vida eterna. Ela te faz sábio a ti para o conhecimento de quem, na verdade, é Deus. Então, nem o judaísmo, nem nenhuma outra religião nos salvou. Se fosse assim, Deus tinha dito que o judaísmo salvava. Correto? Mas as religiões não salvam. As religiões são como um GPS. Ou não? Há algumas que não são, mas há outras que até falam de Deus, mostram Deus, ajuda-nos a chegar perto, mas não a Deus, ok? Então nós é que temos que crer. E também vos quero dizer que o GPS a mim já me enganou. E eu fico pior que estragado. Quando ponho no GPS uma morada e vou parar a outra, eu digo, estás a ver, são coisas humanas. Isto é para que Deus me está a dizer a mim, Paulo, tem cuidado, não confies nas coisas humanas, mas confia só na minha palavra. Então eu muitas vezes ponho e vou assim, a ver se desta vez não me engana. Agora a palavra de Deus nunca me engana a mim, nem te engana a ti. Irmãos, Deus gosta da simplicidade. O Evangelho é simples. O Evangelho verdadeiramente enche o nosso coração. Então, eu quero dizer que no Pentecostes, o fruto da terra certamente é uma dádiva de Deus ao homem, mas neste Pentecostes, o fruto do céu, o batismo com o Espírito Santo, é uma dádiva para todos os salvos. Eu agradeço a Deus pela dádiva de Deus, primeiro pela salvação, que é a maior dádiva, mas também pelo verdadeiro Pentecostes, ou aquilo que aconteceu no Pentecostes, que foi o batismo com Espírito Santo, com a evidência de falar em novas línguas. Eu agradeço a Deus. Deus não somente proporciona o alimento físico, mas efetivamente o alimento espiritual. É por isso que Jesus é chamado o pão que desceu do céu, o pão da vida que sacia a alma. Em São João capítulo 6, versículo 51, Jesus declarou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus entregou-se para que espiritualmente tu e eu possamos ser salvos. E eu agradeço a Deus pela salvação que Ele me deu. Diz obrigado a Deus. Se tu és salvo, diz nesta manhã, obrigado Deus, porque tu me salvastes. Tu deste a tua vida por mim. Tu destes-me o maior alimento à minha alma, que é a salvação na tua pessoa bendita. Aleluia. Meus amados irmãos, o fruto do Espírito é a dádiva de Deus ao homem. Naquele tempo eram os primeiros frutos que eram apresentados a Deus, e os primeiros frutos, vamos dizer assim, na igreja, e podemos dizer que historicamente a igreja começou quando Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Ele já estava a declarar que ia edificar a sua igreja. E ele disse algo muito importante também, que as portas do inferno não prevaleceriam, amém? Contra a sua igreja. Mas depois Jesus, ele diz que, e já João Batista tinha dito que ia batizar com o Espírito Santo, com fogo, e depois no Evangelho de São João, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, nós vamos encontrar vários versículos importantes acerca da doutrina do Espírito Santo. Portanto, Jesus, ele teve o cuidado de ensinar os seus discípulos que eles necessitavam do poder do Espírito Santo nas suas vidas. Poucos dias antes do Pentecostes, 10 dias antes,
Jesus ainda estava com os seus discípulos. Deu-lhes as últimas instruções. E os irmãos hão de reparar que as últimas instruções foram muito importantes para os discípulos. Jesus sabia muito bem que se ia ausentar. Os seus discípulos não podiam entender muito bem a ausência de Jesus, pensando que talvez já não tivessem ninguém que os ajudasse, que os animasse. Mas Jesus disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, como em Samaria e até aos confins da terra. Antes ele tinha dito, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E sabem o que é que os discípulos fizeram? Obedeceram. Todos? Não. Pelo menos 120. Também a Bíblia não é clara, não diz que é 120, diz cerca de 120. E não há mal nenhum. Se calhar ninguém teve o cuidado de estar a contar, não é? É como nós fazemos muitas vezes, não temos nem tempo para contar. Mas temos a sensação, sabemos. Isso não era o mais importante, se eram 110, 115, 117. Lá está, há pessoas que se agarram aos números e são capazes de levar horas e horas a ver se encontram na Bíblia aquilo que a Bíblia não diz. E depois outra coisa maravilhosa que eu encontro até no meio evangélico é que há pessoas que conseguem ler coisas que eu nunca li. Leem nas entrelinhas. E as entrelinhas não são para ser lidas. Porque não há lá palavras. Nas entrelinhas não há palavras. Há aquilo que tu quiseres colocar. E o problema é quando tu colocas coisas que vão contra aquilo que está lá. E há aí hoje tanta gente a colocar coisas. Ainda ontem estava a falar com a minha mulher sobre um versículo e a interpretação de um versículo que nós dissemos um para o outro. Como é que alguém pode interpretar esse versículo dessa maneira? Mas há pessoas fantásticas no nosso meio. E não era aqui, é? Mas há pessoas fantásticas no nosso meio, meio evangélico. Que de um versículo que diz A, conseguem dizer que diz X. E esta? Mas sabe que há normas para interpretar a Bíblia? Nós não somos loucos. Nós não podemos tirar um versículo jamais do contexto. Nós temos que ler o antes e o depois e ter que ler outros versículos na Bíblia para ver se aquilo que estamos a interpretar está correto. Se você quer e não está a estudar a Bíblia, estude connosco a ETAD. Todas as quintas-feiras. Começamos agora um novo livro, que são precisamente as doutrinas. Uma síntese de todas as doutrinas bíblicas. Você pode ser assistente ou pode ser aluno. Deixamos as duas coisas. Se quiser, fale connosco, poderá estar a assistir para aprender mais e receber mais ensino sobre a palavra de Deus. Então, com a saída de Jesus, e Jesus, depois de dar aquelas palavras aos seus discípulos, vocês sabem qual era a preocupação dos discípulos? Era uma preocupação material. E fizeram uma pergunta a Jesus, que era uma pergunta muito antiga. Restaurarás, Senhor, tu neste tempo o reino de Israel? Havia muita gente que ainda estava a pensar pela história do tempo de Davi. Reino maravilhoso. Um rei fantástico, apesar de todos nós sabemos que falhou. Mas certamente foi um rei que fez um trabalho extraordinário. E sabem o que é que Jesus lhes disse? Aos seus discípulos. A vossa preocupação, aliás, isto foi a vossa preocupação não deve ser essa. E há por aí tanta gentinha hoje preocupada com os problemas. Nós devemos orar. Mas sabe uma coisa? Ou você tem esperança ou não tem esperança. O que é que vocês pensam? Que isto vai melhorar? Não vai melhorar, irmãos. Desculpem a má notícia que tenho para vocês. Vai melhorar para ti e para mim, porque vou chegar ao céu. Mas aqui na terra melhorar é só uma questão de tempo. As guerras, os rumores de guerras, a perseguição camuflada. Aqui não temos uma perseguição física, mas temos uma perseguição aos nossos valores, já se vê aos nossos valores. Olha, inclusive há pessoas que se incomodam que a gente esteja aqui. Há alguns vizinhos que têm o incómodo de nós estarmos aqui.
Eles não gostam de nós, mas nós gostamos deles. Essa que é essa. Nós até oramos por eles, para que o Senhor os salve, para que abram os olhos e vejam a grandeza de Deus, a maravilha de Deus, desfrutem da paz, da alegria, da satisfação que é ser um filho de Deus. Agora até me dava vontade de dar um salto e dizer glória a Deus, mas se calhar até dou. E vocês também davam um saltinho comigo, não é? Porque Deus meteu o maior gol na minha vida. Ai não? Os homens no futebol, gol! Aqui na igreja dizem que é vergonhoso. Mas ele meteu o maior gol na minha vida. Salvou-me. Eu que até não era assim muito jeitoso, muito bom. Eu era mauzinho. Era filho de crente, mas mauzinho. Se vocês conhecessem o Paulo Branco de jovem, não é, o tipo era tramado. Só por dizer que o Senhor apanhou muito cedo. Mas ainda assim, ainda dei alguns trabalhinhos. Sabe porquê? Porque ele convenceu-me. Não foi a minha família, não foi o meu pai, não foi a minha mãe, que lhes queria muito. Foi Jesus que convenceu-me do pecado, da justiça e do juízo, e eu dei o meu coração a Ele. Aleluia. Então Jesus disse, meus queridos, o importante para vocês é o poder do Espírito Santo. Não vos compete a vocês essas coisas que o Pai já estabeleceu. O que vocês necessitam é ser cheios do Espírito Santo. E a igreja de hoje tem que entender que necessita ser cheia do poder do Espírito Santo. Eu necessito a cada dia. Eu reconheço que eu necessito. Mas o irmão é pastor, o irmão... Não, eu não sou super-homem, eu já vos disse muitas vezes, eu não sou super nada. Eu sou um crente em Jesus Cristo que tenho a obrigação de ser exemplo, mas não sou mais forte que ninguém, não sou melhor que ninguém. Eu necessito da graça do Senhor a cada dia e necessito ser cheio da pessoa do Espírito Santo a cada dia para poder ser uma influência. O Espírito Santo dá poder para testemunhar. Dois aspectos no incrédulo e no crente. No incrédulo, primeiro, ele convence. Depois é que ele capacita, enche e batiza. Mas a primeira porta para todos nós é permitir que ele nos convença. A seguir vem muitas coisas. Eu tenho pena de que alguns irmãos falam no passado. Eu sou historiador, como vocês sabem, e gosto muito das coisas do passado, mas sabe uma coisa? Eu não vivo das coisas do passado, eu vivo das coisas do presente e estou com os olhos no futuro. E quando eu ouço, no passado, até no presente, não é porque tu não queres. Desculpem dizer-vos isto. E também me estou a dizer a mim. No passado aconteceu. E eu perguntei, como é que está a tua vida espiritual hoje? Estás tu buscando renovação a cada dia? Estás tu dobrando os teus joelhos? Estás tu buscando a graça do Senhor? Mas eu fico muito chateado com... no passado. Desculpem dizer, eu no passado já vi esta casa, quando eu assumi o pastorado, sete bancos aqui, 5 igrejas. Fui eu não, foi Deus que fez, com a nossa ajuda, com a equipa toda. Mas, irmãos, o passado, cuidado quando a gente vai para um passado e tem o passado como uma referência. O passado pode não ser uma referência. Porque eu não vivo do passado, eu vivo do presente, desculpem. O ar do passado já passou. Eu estou a respirar o ar de hoje, que não é muito bom, mas pronto, é melhor do que outros ares que há por aí. Se for para Hong Kong ou para o Japão, é pior que o ar aqui. Mas então, cuidado, irmãos. Nós podemos ser fantásticos no dia de hoje, porque Deus é o mesmo, o poder é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. Então tu é que podes não ser o mesmo, e eu. Então, irmão, não vivas do passado, vive do presente. Busca a Deus, entrega-te ao Senhor, permite que Ele te use. Mas não fiques agarrado, irmão. O diabo quer que a gente fique agarrados a coisas para ficar entretidos, irmãos. Eu preciso da graça do Senhor a cada dia. Eu não vivo do Pentecostes de há 2000 anos atrás, eu vivo do Pentecostes de hoje. Aquele dia especial do Pentecostes foi para os discípulos que estavam lá. Hoje é para mim, é para ti, irmão. Cada dia é para mim. Os que passaram já passaram, estão no céu e outros estarão no inferno.
Mas eu preciso hoje da presença do Espírito Santo. Tu precisas hoje da presença do Espírito Santo. E Deus quer batizar-te com o Espírito Santo. Deus quer renovar-te, meu irmão, minha irmã. Deus quer dar-te dons, irmão, irmã. Deus tem muito para dar. Eu fico admirado que às vezes há pessoas que têm inveja dos outros. Não tenhas inveja, a inveja é do diabo. Se tu mesmo, busca tu, entrega-te nas mãos de Deus, trabalha para Deus. Oh, irmãos, as gerações passadas às vezes parece que ficam doridas de que alguém lhe dizem que lhes tirou o lugar. Aqui ninguém tira lugar a ninguém, porque tu mesmo sendo velho, tu podes servir a Deus em novidade de vida. Agora, irmãos, é pena quando às vezes as pessoas ficam, oh, irmãos, eu já vi pessoas que até morrer ainda estão ali ativos. E até já vi um que morreu no púlpito a pregar. É uma boa maneira de morrer, cheio da presença do Senhor. É triste para quem vê, não é? Mas, irmãos, olha, se o Senhor quiser, o Senhor é que sabe. Mas, irmãos, por favor, irmão, irmã, não fiques agarrado ao passado. Deus é o Deus do presente também. E Ele tem novas coisas para fazer na tua vida, na minha vida. Cuidado quando tu dizes lá, antes é que era bom, mas agora pode ser melhor. Os amenes não gostei muito. Foram poucos. O passado foi bom, mas hoje pode ser melhor. Pode ser melhor. Glória a Deus. Porque sabe que não depende de Deus. Depende de ti, depende de mim. Ainda não entendestes isso? Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então depende de ti, da tua entrega, da tua busca, da tua disposição em obedecer à sua palavra, em ser cheio do Espírito Santo para abençoares as vidas e recebereis o poder e ser-me-eis testemunhas. Somos testemunhas de Jesus? Qual é o testemunho que eu dou de Jesus na minha casa, no meu trabalho, entre os meus colegas? Olha, lá vem esse... eu ia dizer uma palavra que não se deve dizer no púlpito. Lá vem esse. Que as pessoas nos vejam como homens e mulheres de Deus e se alegrem com a nossa presença. Não digo todos, porque há gente que mesmo que queira nunca vai gostar de ti. Inveja, a gente sabe tudo isso. Mas pelo menos que eu saiba que o meu testemunho agrada a Deus. Seja onde seja. Não é sair ali da porta, ninguém me vê. Esquece que Deus está lá em cima a ver. Quando eu digo lá em cima também pode ser no lado, está bem? Porque depende da parte da terra onde nós estejamos. Mas como ela é redonda, está bem, Ele está sempre em cima, mas para uns pode ser para o lado. Irmãos, eu tenho que ser autêntico, tu tens que ser autêntica, autêntico, genuíno, verdadeiro, para que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe que o livro dos Atos dos Apóstolos mencionam 54 vezes a pessoa do Espírito Santo. 54 vezes. É o livro que mais menciona, e é lógico. Porquê? Era o início da igreja. Inclusive nós chamamos os Atos dos Apóstolos, mas deviam ser chamados os Atos do Espírito Santo, porque quem faz coisas através de nós, através dos ministérios, é o Espírito Santo. Mas sabe que o livro originalmente não tinha título. Foram depois os homens, há muitos anos, que lhe colocaram Atos dos Apóstolos. Eu, se me dessem a mim o prazer ou o privilégio, eu ia pôr Atos do Espírito Santo. E sabem que é o único livro da Bíblia que não terminou? A história ainda está a ser escrita hoje, porque a igreja ainda está na terra. E sabe outra coisa? Quando a igreja for levada, o Espírito Santo também vai ser. O Espírito Santo não vai mais ficar cá. Porque agora é o tempo da graça do Senhor. Deus está a usar a sua igreja, Deus está a usar o seu povo, mas especialmente Deus usa a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, para convencer o pecador de quê? Do pecado, diga comigo, da justiça e do juízo. Então, quando tu estás aqui, que ainda não tens Jesus, começas a sentir algo dentro de ti, é o Espírito Santo que te está a falar. Está-te a convencer, está a mexer com o teu intelecto, está a mexer com o teu coração, está a mexer com o teu ser, está-te a dizer que tu necessitas de entregar o teu coração e a tua vida a Jesus. Não lhe digas não. Não tenhas medo dessa sensação.
Não tenhas medo dessa luta quase interior, na qual, quando fazemos muitas vezes o apelo, e o apelo não salva, o que salva é a tua atitude. Mas nós dizemos, levanta a tua mão, como podíamos dizer, levanta o teu pé. Era mais difícil de se ver, não é? Ou dizíamos, dá um saltinho. Também dava, via-se. É mais para nos ajudar a nós, a ajudar as pessoas para orarmos por elas. Ninguém pense que, nem o vir aqui à frente salva ninguém. Nós quando te chamamos é para ajudar, para a pessoa sentir que nós sim, e é verdade, nós preocupamos-nos contigo, amigo. Nós preocupamos-nos contigo. Esta igreja ama-te. Esta igreja está preocupada que tu tenhas um encontro autêntico, genuíno, verdadeiro com o Cristo ressuscitado. Por isso nós continuamos com a porta aberta para pregar o Evangelho poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Evangelho que não somente salva, mas transforma. Aleluia, transforma. O Espírito Santo é uma dádiva de Deus ao ser humano e o seu objetivo é ajudá-lo naquilo que ele não pode e não consegue. E eu quero-vos declarar aqui que há muita coisa que eu não sei, não consigo, não posso, e muitas vezes de noite ponho e digo, Senhor, eu tenho esta situação, o teu Espírito ajuda-me, só o teu Espírito é que me pode ajudar. Às vezes vou no carro e vou orar, Senhor, o teu Espírito, sabe porquê? Porque eu sou o pastor, sim, mas eu dependo totalmente de Deus e do Espírito Santo, porque eu não tenho a sabedoria para todas as coisas, nem sei todas as coisas, mas o Espírito Santo sabe todas as coisas. E ai de mim se não depender do Espírito Santo, e ai de mim se não reconhecer a minha pequenez e reconhecer a grandeza de Deus na minha vida e na vida da sua igreja. Às vezes eu não tenho forças, mas o Espírito Santo dá-me forças. Às vezes eu não sei como fazer, mas o Espírito Santo revela-me aquilo que devo fazer. Outro dia, 3, 4 semanas, interessante, eu estava numa situação e o Espírito Santo diz, vai ver em tal sítio aquela coisa que não está correta. Alguém me estava a dar uma coisa para a mão e o Espírito Santo já me estava a avisar. Eu digo, obrigado Espírito Santo, por aquilo que tu fazes, por aquilo. Não é todos os dias, claro que não. Mas o Espírito Santo, já houve momentos que o Espírito Santo não me permitiu que eu fosse por ali ou por acolá. E depois vinha saber que estava ali alguma coisa, provavelmente um acidente ou qualquer coisa. Faz isso todos os dias? Não, eu não estou a dizer que fazes todos os dias. Mas eu tenho que ter a sensibilidade, porque Ele quer fazer. Mas sabem uma coisa, eu declaro, às vezes eu não estou sensível. Sabe porquê? Porque deixo que os meus problemas sejam maiores. Mas eu tinha que entregar os meus problemas nas mãos de Deus, que Ele tem a solução. O problema sou eu, nunca é Deus. O problema és tu, não é Deus. É que às vezes Deus está a falar e tu não consegues ouvir, porque se calhar tens cera nos ouvidos espiritual. Mas Deus quer falar. Deus quer capacitar. Deus quer ajudar. Deus quer levantar. Deus quer animar. Sabe que quando falamos do Paracletos, e é interessante que a Bíblia usa palavras gregas que nós em português não as temos, mas essas palavras ajudam-nos a entender as funções do Espírito Santo na vida do ser humano. Uma delas é advogado. O que é um advogado? Quando tu vais ao advogado, vais para quê? Para que ele te defenda. Geralmente, às vezes, eles atacam. Eu tenho uma advogada em casa, agora vou ter outra. Estou tramado. Se me atacarem, se me defenderem, está tudo bem. A gente às vezes tem que ter cuidado, porque isto dar a volta a um advogado é muito difícil. Às vezes é melhor nem dizer nada, porque senão eu chego a casa não como. Não, mas é uma função. Já reparou que você tem o melhor advogado do mundo? Tem dúvida? Você e eu temos o melhor advogado do mundo, que se chama Espírito Santo. E quando Ele quer, Ele dá a volta a qualquer um. Porque Ele é verdadeiro. Ele só faz as coisas verdadeiras. Ele faz aquilo que mais ninguém pode fazer. Ele sabe aquilo que mais ninguém sabe. Ele sabe as armadilhas que estão preparadas contra ti, mas Ele pode desfazer as armadilhas em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Ele também é ajudador, intercessor. Às vezes eu nem sei como pedir. Ah, pastor, mas você não tem aquelas orações todas feitas? Não, eu não uso orações escritas. E quero declarar que às vezes para mim também é difícil orar.
Há momentos na vida que eu nem sei como orar. Às vezes só me resta chorar. Às vezes só me resta começar a ler a Bíblia e começar a engolir ranho. Ai, ranho, sim, já engoli já. Porque estava numa situação tão difícil que era água e tudo que vinha à frente. E eu dizia, Senhor, eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Mas logo mais, o Espírito Santo teve a sua função e fez a sua obra na minha vida e nas vossas vidas. Então o Espírito Santo é autêntico, é genuíno, é verdadeiro, ajudador, intercessor. Se alguém precisa de ajuda, somos nós. Vivemos em tempos difíceis, todos dizemos. Imaginem para tempos difíceis se não tivéssemos um ajudador, um intercessor. E às vezes, sabe, estamos ali na presença de Deus, não sabemos, começamos e saem línguas, e o Espírito Santo está a interceder por nós, e passado um bocado já esquecemos, e vem uma alegria tremenda às nossas vidas, e começamos, a coisa mudou, porque foi a intercessão do Espírito Santo por ti e por mim. Eu nem sei o que é que disse, mas senti-me tão bem depois. É por isso que eu digo que funciona. E não se trata apenas de emoções, porque eu sou emoção, vocês também têm, ainda bem que temos emoções. Senão seríamos aqui tudo máquinas. E máquinas nós não deveríamos, alguns falam com as máquinas. Nós agora até vemos muitas pessoas a falar nas ruas, não é? Mas muitas vezes levam os auriculares e nós não sabemos, não vemos, e eles vão a falar alto e nós dizemos, está a falar com quem? Não, está a falar ao telemóvel. Mas também já vi pessoas que estão a falar sozinhas nas ruas. Já ninguém os ouve. E o ser humano precisa ser ouvido. Mas Deus ouve as tuas e as minhas orações. Esta é a nossa certeza. Ninguém mais, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos amigos, podem não nos entender. Mas eu quero vos dizer que o Espírito Santo entende-te. O Espírito Santo conhece as tuas lágrimas, as tuas dores, o que é que passaste ontem, amanhã, no mês passado. Sabe tudo. Eu posso esconder muitas coisas a vocês, naquele sentido, coisas que acontecem na vida. Até posso esconder à minha família. Mas Deus sabe tudo. Tudo. Sabe porquê? Porque Ele me ama. E Ele deixou-me um melhor amigo. O Espírito Santo quer ser teu amigo. Aquilo que aconteceu no Pentecoste, e há muitas pessoas que pensam que o Pentecoste é só para falar em línguas. Os fanáticos pentecostais assim acreditam. Eu falo em línguas, é? Mas a minha vida não é só falar em línguas. Aliás, eu posso estar um momentinho, a sós eu posso falar todas as que eu quiser. Mas na igreja eu tenho que falar palavras que vocês compreendam. Imaginem se chegássemos aqui hoje ao culto, e eu agora que viesse para aqui começasse a falar numa língua estranha. Vocês eram edificados? Não. O apóstolo Paulo, então o que é que diz? Que eu falo na minha língua. Há pentecostais que acham que são muito espirituais, por até criar aquelas... Eu até lhe chamo as línguas debaixo d'água. Porque alguns fazem glu, 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 glu. Isso é línguas debaixo d'água. Isso não serve, não presta, não é de Deus, é carnal. Mas existem as verdadeiras línguas que glorificam o nome do Senhor. Aleluia. E nós sentimos tão bem. Paz, harmonia, alegria e força. Agora, aqui pode haver línguas com interpretação também. E sabem, e eu às vezes até permito, porque não está mal, que se fala assim mais um bocadinho. Sabe porquê? Porque também vamos aí tanto sítio que aquilo parece... Ai, o que é que eu ia dizer? O cemitério. Eu já fui a igrejas que eu estava desejoso de me ir embora. Tão frio, que já vi funerais mais alegres do que alguns cultos. Especialmente aqueles funerais onde se canta. Pelo menos ainda há alguma coisa. Irmãos, não sejas uma pedra de gelo. Não sejas uma pedra de gelo. Deixa que o Espírito Santo aqueça o teu coração. Paulo Branco, deixa que o Espírito Santo aqueça o teu coração. Nós não somos máquinas. Deus constituiu-nos também com sentimentos. É verdade que não são os sentimentos que guiam a minha vida. Não são. É a palavra de Deus. Mas eu dou graças a Deus porque me deu sentimentos. Os sentimentos são bons quando eles passam no crivo da palavra de Deus.
Há um crivo para todas as coisas. Agora, sentimentos descontrolados? Não, porque a profecia está sujeita ao profeta. Essa coisa de agora começar... Agora, ouves a palavra de Deus, que é a maior profecia. No final, se tiveres uma profecia para dar à igreja, dás a profecia e vamos ver se há interpretação. Se tu tens... É assim que a Bíblia manda. Paulo fala nisto. E não mais de 4. Porque há sítios, irmãos, que sinceramente, por falta de ensino, acontecem coisas tremendas. Isso não deve acontecer. Então Jesus, em São João capítulo 14, versículo 16, diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fiquemos, nota a expressão, fiquemos convosco para sempre. Então não só o Espírito Santo está presente, mas está o Pai e o Filho presentes. Cada vez que estamos, a Trindade está presente. Agora é interessante que quando eu estava a ler a palavra de Deus, na Bíblia não existe a palavra trinitário nem trindade. Não existe. Na palavra. Mas vê-se as 3 pessoas. E é interessante que Jesus aqui vai abrir um véu, ensinando algo novo aos seus discípulos. É por isso que podemos dizer que este texto é trinitário. Diz que, portanto, o Pai dará o Espírito Santo. É o Filho que está. Eu vou rogar ao Pai, já temos o Filho, temos o Pai, que vai dar o Consolador. E na Bíblia nós temos vários versículos que são considerados trinitários, sem existir a palavra trinitária ou trindade. É por isso que eu acredito nas 3 pessoas. Olha, uma vocês conhecem muito bem, a do batismo de Jesus. Não é? Jesus está para ser batizado. O Pai diz do céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito Santo vem em forma de pomba, presente ali. Está a ver as 3 pessoas? Então temos versículos trinitários na Bíblia, sem ser mencionada a palavra trindade. Portanto, também, quando Jesus diz aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, não é? Ele inclusive disse em Mateus 28, 18 a 20, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês estão a ver que a Bíblia está cheia, tem versículos trinitários, por isso eu acredito nesta doutrina. Não tirei fora do contexto. Está lá. Repete-se em várias ocasiões. Deus quis que nós soubéssemos que temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Agora, entender isto com a minha cabecinha, a minha cabeça não entende. Porque isto é algo sobrenatural. A gente dá umas explicações mais ou menos lógicas, mas sabe que isto é um mistério. O problema é que é um mistério. E o problema é quando eu tenho a mania que tenho que saber tudo. Quem é que disse a ti que Deus tem que te dizer tudo? Quem é que disse a ti que tu tens que saber tudo? Deus disse-nos a nós e ensinou-nos tudo o que tem a ver com a nossa salvação. Agora há coisas que, digo-vos uma coisa, que ainda estão para ser reveladas. E eu só vou entender nessa dimensão quando eu chegar ao céu. Há coisas na Bíblia que eu ainda hoje não as entendo. E olha os anos que eu levo a estudar a Bíblia. 40 e tantos anos de pastor, acho que já são alguns anos. 43. Mas ainda me falta tanto. Mas só posso graduar quando chegar ao céu, veja lá. Ainda sou aluno da primeira. Ainda estou a aprender. Inclusive há coisas que não sei, imaginem-se. Ai, o pastor não sabe. Não, porque não estão reveladas. E eu, desculpem, não sou um parvalhão que tenho a mania de saber aquilo que Deus não me revelou. Para isso já chegam as seitas que nascem todos os dias. Gente que tem a mania que sabe mais do que os outros e vai arranjar as tais entrelinhas. E acrescentar mais isto, e acrescentar mais aquilo. E depois os crentes andam com a cabeça que já nem sabem o que é que vão fazer.
Olha, eu quando vejo as pessoas armadas que sabem mais que os outros, geralmente desviam-se dos caminhos do Senhor. Não, sério, sério. A minha experiência pastoral, da pastoral, é quando a pessoa quer chegar a um limite que não pode chegar, a cabeça vai-lhe, pac. Porque tu queres entender uma coisa que Deus não te deixou revelada, é tu meteres-te numa camisa de 11 varas. Você diz isso que é para ficar bem. Não, não. É que Deus não tem a obrigação de me dizer tudo, desculpem. O que eu preciso para viver, Ele disse-me. O que tu precisas para viver, Ele disse-te. Quando eu souber tudo acerca de Deus, eu sou Deus. É por isso que alguns não sabem e já se armam em deuses. E não há coisa pior que um Deus pequenino. E se lhe pões um chapéu e galões, então é super Deus. É por isso que hoje alguns já nem querem ser chamados de pastores, têm que ser chamados de uau, eu sou apóstolo, eu sou vice-deus. Ficava mal dizer que era Deus, está a ver? E sabe o que é isso? Orgulho, vaidade, ambição. E Jesus foi tão humilde que disse-nos, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis a paz para as vossas almas. Hoje é dia de Pentecostes, mas amanhã também é dia de Pentecostes. Hoje é o dia que fez o Senhor, e qualquer dia que o Senhor faz é importante para ti, e é importante para mim.